Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome. Agradecidos, Senhor, estamos por este maravilhoso dia, por esses 51 anos que o Senhor graciosamente concedeu a vida desta igreja. E aqui estamos agradecidos, louvando o teu nome por esse maravilhoso dia festivo na tua presença. Dedicamos e oferecemos a ti todos esses louvores, que seja para tua honra, glória, engrandecimento e louvor. E pedimos, Senhor, que o Senhor mais uma vez use de tua misericórdia para com o teu servo que vos fala, para que possamos trazer uma mensagem bíblica direto do céu para cada coração, e que o Espírito Santo possa falar através do teu servo, e que também cada coração possa dedicar esse tempo, cada pessoa dedique esse tempo com exclusividade para ouvir a tua palavra. Que o Senhor tire de nossos corações toda e qualquer preocupação, ansiedade, algo que não agrada ao Senhor, mas que possamos abrir os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Naum, capítulo 1, versos de 1 ao 7. Aí nós, mais uma vez, damos as boas-vindas aos nossos amados visitantes que estão aqui, que estão pela primeira vez, pela segunda vez, pela a igreja Ebenezer, juntamente com o nosso irmão Francisco, que está de frente, os irmãos que veio de lá, e no meio das ovelhas veio uma que foi a nossa amada ovelha, graças a Deus, a ovelha de Cristo, mas conduzimos, o irmão Vicente, né? Então, convidamos aos amados irmãos, mais uma vez, para colocarem-se de pé, e eu vou ler o texto da palavra do Senhor. Naum, capítulo 1, verso de 1 ao 7. Naum, capítulo 1, verso de 1 a 7. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Cosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém. Que ele mesmo se digne aplicar a sua palavra e colocar em nossos corações. Podemos sentar. O Senhor, o justo juiz. Geralmente, as mensagens mais comuns que se ouve hoje na maioria das igrejas são mensagens que falam de amor, e Deus é amor, está certo. Mensagem que falam de promessas, e a Bíblia está cheia de promessas para aqueles que confiam, para aqueles que creem no nome de Jesus. E parece que nós estamos em uma geração que as pessoas estão prontas ou preparadas ou predispostas a ouvirem só as bênçãos reveladas na palavra de Deus. E há muitas bênçãos na palavra de Deus. Mas também, na Bíblia, nós temos palavras fortes como essa aqui, palavra dura, palavras de juízo, palavra de condenação. Deus não engana ninguém. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Na Bíblia, Deus não engana ninguém. Há uma promessa de morada eterna no céu para todos aqueles que confiam nele. Mas também na Bíblia está escrito sobre o inferno, um lugar de tormento. E o Novo Testamento fala muito sobre o inferno. E aqui nós encontramos Deus falando através do profeta uma mensagem de castigo duro para a Síria, que tinha na época como o rei Senaqueribe. Aliás, agora esqueci o nome do homem. Não sei se era Senaqueribe, era o rei bom, né? Não lembro agora, mas depois vamos ver lá na frente. Então, na época havia um rei perverso. A Síria sempre foi um país perverso contra o povo de Deus. E perseguia a nação de Israel. E o rei que estava no momento, ele estava estabelecendo altares, propagando a adoração à imagem de escultura. Mas o rei que estava, o rei Zedequias, era o rei que estava, o bom rei. Ele assumiu o reinado, tinha 25 anos e reinou por 29 anos. E Senaqueribe era aquele rei da Síria perverso, que perseguia o povo de Deus, a nação de Israel. E Deus não gosta de quem persiga o seu povo. E nós temos esse exemplo lá no Novo Testamento, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando nós temos ali naquele capítulo que relata a história de Paulo, que ia respirando ameaças e mortes para prender qualquer homem ou mulher que falasse no nome de Jesus. E de repente, meio-dia, veio a luz do céu, que iluminou tudo. Obrigado, irmão. Juntamente com a voz que vinha de lá: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo estava perseguindo a igreja de Deus. E Jesus, você está perseguindo a mim. O caso aqui, Senaqueribe, a Síria. O nome Naum significa consolo de Deus. O tema deste livro é a ira de Deus. 5 palavras que descrevem a ira de Deus, nesse capítulo 1, verso 2, 3 e 6. 5 palavras. Então, irmãos, amigos, Deus é bom, Deus é boníssimo, Deus é maravilhoso e tem muitas promessas. E Deus é amor e é cheio de amor. Mas Deus é um Deus reto, é um justo juiz. E precisamos avisar as pessoas acerca disso. E que as pessoas precisam saber que, se rejeitarem a Cristo, não tem jeitinho brasileiro, não tem uma segunda chance, não existe purgatório. A coisa é séria. E nós precisamos falar. Então, 5 palavras aparecem aqui nesse capítulo. A palavra zeloso, Deus ciumento, mas não um ciúme de suspeita, de desconfiança, medo de concorrência. Essa palavra, aplicando-se a Deus, significa aquele atributo que exige devoção exclusiva, aquela atitude de ira dirigida contra todos os que persistem em se oporem a Ele. Atributo que exige devoção exclusiva. Êxodo 20, verso 5. O que diz a palavra de Deus? Êxodo 20, verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor,
teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deus é zeloso, e Deus estava falando contra a idolatria, juntamente com Senaqueribe, que estava divulgando essa coisa, estava como que confrontando e espalhando isso. Ainda em Êxodo capítulo 34, verso 14, encontramos também mais uma vez: porque não te inclinarás diante de outro Deus, com D minúsculo, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Aparece a palavra aqui, e outros textos mais. Aquela atitude de ira dirigida contra todos os que persistem em se oporem a ele. Sofonias 1,18. Vejamos o que diz Sofonias 1,18. Vejamos lá. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Também aparece a palavra vingador. Ele era o juiz, o vindicador a favor do seu povo. Em nome da lei, Deus exige, fala de castigo, não vingador no sentido pejorativo, não destituído de amor, de perdão. Aparece a palavra aqui no capítulo indignação por causa das injustiças do pecado, das injustiças e por causa do pecado. Irmãos, nós somos pecadores. Mas facilmente podemos ficar indignados com as injustiças que nós presenciamos no dia a dia. Mas se você é um pecador, assim como eu, embora aqui no caso o crente regenerado, salvo, justificado, colocado na posição de santo, mas pecador, e nós ficamos indignados, e não concordamos com muitas coisas, com injustiças que nós presenciamos. Imagina Deus, um Deus justo, um Deus santo, santíssimo, um Deus todo santo. Então Ele não pode aprovar, Ele não pode compactuar com o pecado. Também aqui temos a palavra ira, que tem o sentido de respirar pesadamente e finalmente. Tiago 1,20 diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas aqui Deus se ira, fala de furor, de calor, da sua ira. E lá em Hebreus também 12:29, Deus é um fogo consumidor. João 3,36, bem conhecido, que diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse versículo me lembra um pouco o pastor Valmar Mitchell, e aqui muitos irmãos conheceram ele. E ele já na sua velhice, uma vez eu fiz uma conferência em Dias d'Ávila, e eu fiquei hospedado na sua casa com o Nelma. E à tarde nós fomos fazer uma visita. E eu comecei naquela visita com uma pergunta àquela pessoa: você já pensou na possibilidade de ir para o céu? E ele imediatamente diz: você já pensou na possibilidade de ir para o inferno? Eu fiz a pergunta: você já pensou na possibilidade de ir para o céu? Ele disse: você já pensou na possibilidade de ir para o inferno? E ele citou esse texto: a ira de Deus sobre ele permanece. A pessoa sem Deus está condenada sob a condenação de Deus. Alguma dessas palavras soam como pecados, e se referindo ao homem,
Esse livro foi escrito cerca de 100 anos depois do profeta Jonas. Aquela geração do tempo do profeta Jonas foi poupada, arrependeram-se, agora havia esquecido de Deus, e o grande livramento da cidade de Nínive, com 120 mil pessoas, que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, espiritualmente falando, agora mergulhada nas práticas pecaminosas. 100 anos antes, o profeta Jonas é designado por Deus para trazer uma mensagem para este povo. E só pela segunda vez, Jonas atendeu ao mandado do Senhor. A mensagem que Jonas levava era uma mensagem curta, grossa, direta, objetiva, que dizia: e daqui a 40 dias a cidade será subvertida. E aquelas pessoas ouviram essa mensagem e entenderam, e começou do rei para baixo, se despiu das suas vestes, vestiram de pano de saco, e até os animais botaram para jejuar, e disseram: vamos ver se porventura Deus nos poupa. E houve um arrependimento coletivo. Eu não sei como foi que aquele profeta chegou ali, mas o homem tinha passado 3 dias no fundo do mar, na barriga de um grande peixe. Possivelmente os gases já haviam comido e pelado toda a sua careca e a sua pele. Eu não sei o tipo de pessoa que ele se apresentou naquela cidade, e falando uma mensagem curta e grossa a um povo que era rebelde, a um povo que era cruel, um povo que era violento, e ele entrou: daqui a 40 dias será subvertida. Ele não foi levar aquela mensagem com amores, mas é porque Deus, pela segunda vez, tinha mandado e tinha dado uma lição a ele que os irmãos conhecem muito bem. E quando eu vejo a história de Jonas, eu lembro que, como eu disse, eu fui criado por um tempo num sítio, na zona rural, no sertão, e eu cuidava dos animais, um gado, ovelhinhas, e tinha um burrinho. E final de semana a gente ia para um distrito e deixava lá o sítio. Eu alimentei o gado, amarrei o burro na vagem do açude. De noite deu um temporal, encheu. No outro dia eu cheguei, só estava as orelhas do burro de fora. Só estava as orelhas do burrinho de fora, ele assim com o roxo para cima, com o focinho para cima. E aí um trabalhador do sítio foi a nado e soltou esse burrinho. E o burro saiu todo, o casco estava branco e ele estava tremendo muito. Eu digo: o burro só passou uma noite e saiu nesse estado, com casco branco. Imagina um homem 3 dias, no vento do peixe, no coração dos mares. Como é que esse homem não saiu e chegou pregando uma mensagem lá? E aquele povo ouviu. Mas 100 anos depois, aquela geração depois de 100 anos, já não lembrou mais daquilo. O Deus Santo, justo, juiz, relaciona os pecados de Nínive. Interessante que quando vai haver um julgamento, antes da sentença, a pessoa sabe, é lido os motivos pelos quais a pessoa está sendo condenado, julgado, recebendo a sentença. E Deus, através do profeta Naum, relaciona o pecado daquela nação. Todos os pecados de Nínive: roubo, pilhagem, eles eram perversos e entravam nas cidades e furtavam, roubavam, prostituição, assassinatos, fomentação de guerras, idolatria, orgulho, mentiras, prostituição, feitiçaria, crueldade, enriquecimento ilícito. Agora parece que isso é para o Brasil.
mas já tinha naquela época. Além dos pecados comuns, também cometidos contra Deus e contra o seu plano para as nações, aqui no verso 11 do capítulo 1 de Naum, de ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, Senaqueribe. Apesar desse livro ter sido escrito entre 663 e 612 antes de Cristo, é um livro atualíssimo, porque Deus não muda, não envelhece, seu propósito permanece firme, tem promessas extensivas para todos os que creem e confiam firmemente em sua palavra, porém rejeita, julga severamente a todos quantos permanecem no pecado. Deus não tem satisfação a dar a ninguém. A quem Deus fala? Nínive, a Síria, a Senaqueribe. Naum registrou a marcha inexorável, irredutível, do julgamento divino contra todos os pecadores pelo mundo inteiro. Diferente de Jonas, que trouxe uma mensagem também de julgamento, mas houve arrependimento. Agora aquele povo eram rebeldes e a justiça de Deus chegou. Naum, capítulo 3, 1 a 8, demonstrou a ira judicial de Deus contra toda a maldade. O homem tem uma tendência de defender pecado, ou defender o pecador. Há um mês atrás, mais ou menos, aconteceu um quebra-quebra no Rio de Janeiro. E aquelas pessoas, os infratores, quando chegaram lá na delegacia, já tinham vários advogados apostos gratuitamente para defendê-lo. Os homens destruíram parte da cidade do Rio de Janeiro, mas já tinha gente para defender. Deus não defende, não apoia, não compactua com pecado, com erro, porque Ele é reto, Ele é justo juiz. Deus é o justo juiz. Nós podemos ter as nossas tendências, as nossas preferências. Um é mais bonitinho do que o outro. Deus não tem esse negócio de preferencialismo, não. Deus não tem preferencialismo. Ele ama o pecador. Ele ama a mim. Ele ama você. Ele ama qualquer pessoa que esteja nas drogas, que estejam nas ruas, Fernandinho Beiramar, qualquer um. Agora, a grande diferença vai ser se a pessoa reconhecê-lo, recebê-lo como Salvador, como Senhor da sua vida. Deus sai em defesa assim daqueles que o temem. Deus fala aos adversários do seu povo. O primeiro grupo de pecados está aqui no capítulo 1, verso 11, já foi lido. Lucas 11, 23, diz: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. O irmão estava falando na escola bíblica hoje que não existe essa coisa de em cima do muro, de meio termo, referindo-se à igreja de Laodiceia. Nem era quente, nem frio, não existe isso. Deus falou aos inimigos do seu povo, Senaqueribe, lá em 2 Reis 18, 13, na verdade capítulo 17 e 18 de Reis fala sobre isso. Eu não vou ler para não tomar muito tempo. O segundo grupo de pecados está no capítulo 3, verso 1 de Naum. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Ai da cidade. Essa expressão quer dizer coitado. Ai da cidade de Nínive, cidade sanguinária. O terceiro grupo de pecados é no capítulo 3, verso 4. Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Então, esse grupo aqui, Deus condena e fala sobre a prostituição, tanto espiritual como moral. Deus se manifesta contra o pecado porque Ele é santo, justo, verdadeiro e reto.
não faz acepção de pessoas, não aceita suborno, não existe uma última instância a quem você possa recorrer acima dele. A gente tem visto que qualquer problema, os políticos correm aí para as últimas instâncias, para o STJ. Não tem esse negócio com Deus. Você não tem a quem recorrer. Ou você recebe a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, para ser salvo, para ser perdoado dos seus pecados, para ir para o céu. Ou você rejeita Jesus Cristo e continua andando no caminho do mundo e vai para o inferno. Essa é a verdade. Não é uma mensagem popular, não é uma mensagem agradável, não é uma mensagem talvez que as pessoas gostam muito de ouvir, mas é a verdade. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Com Deus não existe greve, protesto, choro, chantagem. Ele é o justo juiz e ponto. Abacuque 2:20, ele está sentado no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Deus está falando contra todos os pecadores pelo mundo inteiro. O pecado sempre feriu e continuará ferindo a santidade de Deus. Segunda coisa, de que pecados Deus reclama a cidade de Nínive? Já mencionamos. No capítulo 3, de 1 a 4, Deus está relacionando aqui. E parece que não estava falando para o Brasil hoje, ou para o mundo contemporâneo. Roubo, pilhagem, prostituição, assassinatos, os índices de violência só aumentam a cada dia. O estado da Bahia está em primeiro lugar, segundo a Paraíba, terceiro o Rio Grande do Norte. Vinha com o irmão Antônio hoje, vinha um jovem nos acompanhando, disse: Salvador está cheirando a sangue. Idolatria. Havia até uma questão daquela estátua da serpente de Moisés, aqui no capítulo 17. Orgulho, mentiras, prostituição, feitiçaria, crueldade, não é novidade. Isso tudo é inerente ao pecador. Enriquecimento ilícito eram pecados básicos também cometidos contra Deus e contra o seu plano para as nações. Por isso Deus é vingador ou vindicador. O pecado fere a santidade do Deus eterno. Por isso o castigo é correspondente. As pessoas se enganam. Eu estava lá em casa, chegou os testemunhos de Jeová. E eu estava tentando me concentrar para preparar um sermão. E numa semana anterior eles tinham passado e me deu uma revista, eu recebi. Eu digo, vou receber porque pelo menos eu vou dar uma olhada aqui. E quando chegou, eu digo, olha, não dá para conversar. Fui logo direto. Vocês têm muitas doutrinas terríveis. Eu encontrei nesse folheto que você me deu que vocês não acreditam no inferno. E Deus é tão bom, amoroso, e preparei o inferno. Eu digo, bom, o pecado do homem é contra o Deus eterno. E o castigo é eterno também. Porque o pecado é contra o Deus eterno. E se a senhora não acredita que existe inferno, então a senhora está correndo um grande risco de ir para lá. Porque a Bíblia assim o diz. Eu também encontrei um grande problema, que é na doutrina da salvação. Vocês estão aí pelas obras, estão trabalhando para ser salvo. Você não vai conseguir ser salvo nunca trabalhando para ser salvo. A salvação é de graça, justamente porque nós não temos como pagar. Você quer fazer uma tentativa? Passar um dia sem pecar, você consegue? É difícil. Se você sair daqui e der um chute numa pedra ali, você já tem uma raiva. Já pecou. Se alguém lhe diz uma liberdade na rua, você já pode mudar o humor. Já pecou.
Não tem como. Por isso que a salvação é de graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, minha senhora, você está no barco furado, porque a sua religião está dizendo que não existe inferno. Também a salvação você tem que trabalhar para obtê-la. Os espíritas estão fazendo isso, os católicos estão fazendo isso, qualquer outra religião está fazendo isso. E vocês ainda têm um maior problema, que vocês não creem na divindade de Cristo. E ela disse: o que é isso? Pois é, está vendo aí? Cristo é Deus. Está vendo aí que problema? Tira esses pilares daqui que vai arriar tudo aí. Jesus Cristo simplesmente é o pilar, é a pedra fundamental, é a cabeça da igreja. Tire Cristo e acabou o cristianismo. Minha senhora, não dá para conversar com vocês, porque isso é heresia pura. E não tem como falar, não tem o que dizer, porque vocês não vão me convencer. Não adianta. Se terá Cristo, acabou o cristianismo. Se você não confia na salvação, foi o que disse aquela senhora lá da Paraíba, de Campina Grande. Que diferença faz se eu sou um budista, se eu sou um ateu, se eu sou qualquer coisa? Se eu não posso confiar na palavra de Deus e em Jesus Cristo, que diferença faz? Então, se o nosso sistema judicial é frágil, fraco, às vezes até injusto, há um justo juiz. O pecado é a pior praga, o pior problema da humanidade. É rebelião contra Deus e por isso o castigo é certo. Hebreus 10:31 diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 12:29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas finalmente, há promessas. Mesmo nesse capítulo, ou esse livro aqui é um dos livros que fala de castigo muito forte, mas também aqui há promessas. No verso 7 do capítulo 1, o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Verso 15, eis sobre os montes os pés dos que trazem as boas novas, do que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Então, promessas para todos que confiam nele. Há muitas promessas. Por isso que Romanos 8:37 fala de vitória, não é isso? Romanos 8:37, 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E também lá em Romanos capítulo 8, que fala quase a mesma coisa, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Promessas de paz pela pregação das boas novas. Interessante que Isaías 52:7 também fala isso. Romanos 10:15, que eu vou ler Romanos 10:15. Rapidamente, estamos indo para o final. Romanos 10:15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. E também lá em Efésios, capítulo 2, vejamos lá do 13 ao 17. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez as inimizades, isto é, a lei dos mandamentos, que constituía em ordenanças, para criar em si mesmo dois
um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em seu corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, aos que estavam perto. Graças a Deus por isso. Evangelizou a paz. Há esperança sim. Há esperança sim. Não pelas marchas, pelos protestos realizados, não pela presença do Papa Francisco, mas há promessas de paz em Cristo. Porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pela pregação do Evangelho, sim. A cada dia o que se vê é mais violência, mais injustiças, mais corrupção, mais homicídios, mais prostituição em todos os níveis e escalas, mais mentiras, mais idolatria, mais infidelidade, mais falta de temor a Deus. O que se pode esperar senão a ira do grande Deus? Concluindo, ninguém escapa da justiça de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 6, 7, fala da lei da semeadura, aquilo que o homem semelhar, ele vai colher. Romanos, capítulo 14, verso 2, diz, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Igreja, não esqueça o nosso padrão de vida, de Deus revelado em sua palavra. Amigo, não subestime, não despreze a palavra de Deus, não rejeite a Cristo, senão será rejeitado pelo grande juiz. E eu vou encerrar aqui, contando uma coisa que aconteceu lá na cidade de Areia, na Paraíba, Grande Campina Grande. Em 2004, eu morava lá, Campina, e houve um grande inverno. E acima da cidade tinha uma grande barragem. E essa barragem estava correndo risco. Estava apresentando rachaduras, e era só a notícia do rádio, que essas rachaduras estavam aumentando. Lá próximo morava um funcionário público que fazia manutenção na barragem, e certo dia, à tardinha, a chuva aumentou, a água aumentou, e ele ouviu um estrondo como se fosse pedras se partindo, e aumentando aquelas rachaduras. Ele saiu na cidade, falou com o carro para fazer propaganda e avisar a cidade: saiam de trás da barragem. E foi jornalistas de Campina Grande fazer entrevista àquelas pessoas que moravam por trás da barragem, que a perspectiva era que se aquela barragem quebrasse, arrombasse, levava metade da cidade. As pessoas, não, eu nasci aqui, vou morrer aqui, mas é bobagem. Só era tirar o documento e as coisas principais e sair. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, nasci aqui, vou morrer aqui. O aviso foi dado. Quando foi à noite, essa barragem não suportou o peso da água e arrastou essa cidade, com pessoas, animais, curral de gado, pela metade. Ficou na pedra preta. Até hoje nem vestígios de gente, de casa, de gado, de animais. E você está perguntando, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? A palavra foi deixada. O aviso de Deus foi dado. Jesus Cristo está voltando. Nós não sabemos, não temos o controle da nossa própria vida, e eu não sei, nem você sabe, nem você pode garantir quanto tempo você pode passar daqui para frente, de hoje para amanhã. Você pode ter uma vida boa, equilibrada, organizada, mas nem você nem eu tem o controle da vida. E nenhum seguro pode resolver nada do seu problema com Deus. Mas há uma coisa que você pode fazer hoje, que pode resolver o seu problema para toda a eternidade. É você arrependendo-se dos seus pecados,
entregando sua vida completamente nas mãos de Deus, tornando-se uma nova criatura em Cristo, entregando sua vida a Jesus, autor consumador da fé, e recebendo-o como Senhor e Salvador. Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela noite de hoje, obrigado pelo momento que aqui tivemos com os irmãos, pela palavra que chegou até nós. Rogamos-te, Senhor, em favor da vida de cada pessoa aqui, pela igreja, que o Senhor continue abençoando, em nome de Jesus. Pedimos pelos visitantes que aqui se encontram, por pessoas que porventura estejam desviadas, que o Senhor possa trazer de volta a tua presença, ou alguma pessoa que porventura não esteja desviada, mas esteja fria, afastada, e que nessa noite possa reatar o seu compromisso com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos, por alguns segundos, podem curvar suas cabeças.